Bom, galera, estamos aqui já para a nossa segunda parte do estudo. Hoje é a segunda parte da introdução, onde a gente vai falar sobre escolher uma tradução, beleza? Então, vamos lá. A Bíblia, né? Originalmente ela foi escrita em 3 idiomas. São eles o hebraico, que é a maior parte do Antigo Testamento, o aramaico, que é uma língua irmã do hebraico. Ela está escrita em boa parte de Daniel e também uma parte de Esdras. E o grego, que está todos os livros do Antigo Testamento, todos os textos do Novo Testamento estão escritos em grego. Qual que é o problema aqui, né? Por que falar aqui, gastar uma aula inteira para falar sobre as traduções? Porque ler uma tradução da Bíblia já vai te ligar inteiramente com a interpretação. A gente falou um pouco disso na aula anterior, mas qual que é a questão? Eu não posso simplesmente me ligar totalmente a uma linha de interpretação de alguém. Por quê? Porque quando eles vão decidir quais são os textos corretos a serem utilizados para traduzir para a nossa língua, ele precisa fazer uma escolha. Então, eu confiar totalmente em uma versão, eu estou dizendo que eu confio inteiramente que a escolha daquele tradutor é correta. E às vezes isso pode não acontecer. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, nessa parte todinha sobre as traduções da Bíblia. Se você não sabe o que são as traduções, eu vou mostrar aqui rapidinho na minha Bíblia. O símbolo tá um pouquinho apagado, mas olha só, tá escrito bem aqui, ó, Nova Versão Internacional. O que isso quer dizer? Que essa minha Bíblia aqui, ela é a versão NVI, é uma das versões, é uma das traduções que são feitas. Nós temos também a BKJ, que é a Bíblia King James, a gente tem a King James atualizada, nós temos a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, e muitas outras. Temos a nova versão nova tradução da linguagem de hoje, temos a Bíblia Viva, e todas essas são diferentes traduções que foram feitas de diferentes formas. E aí o que eu quero auxiliar você hoje é a escolher uma boa tradução que sirva de base para o seu estudo bíblico. E para isso a gente vai entender um pouco como que elas são feitas, tá? Como que elas são feitas e como que você pode avaliar a versão que você vai escolher, tá? Então, um exemplo aqui para te mostrar assim que as traduções elas agem de formas diferentes. Eu peguei um exemplo aqui de 1 Coríntios 7:36, que a gente vai ver aqui, ó. A ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela vai dizer assim: mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, e aí ele prossegue com o texto. A King James atualizada: se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, e segue o texto. A outra versão, NVI, ele diz: se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido. E aí nós vemos o quê? Qual que é o problema aqui? Ele está falando da virgem, da noiva e da filha. O mesmo texto em 3 traduções diferentes. Afinal, o que Paulo estava querendo dizer aqui? Era com relação à filha, com relação à virgem, com relação à noiva? A que ele estava se referindo? Percebe? Eu tenho certeza que Paulo ele não queria ser ambíguo aqui. Principalmente porque a Bíblia, ela não, em forma alguma, ela é ambígua. Muito pelo contrário, ela é muito direta naquilo que ela quer dizer. Mas para a gente compreender isso, a gente precisa saber que as traduções, elas carregam algumas coisas assim, que parecem contraditórias. Mas por isso que é importante o estudo bíblico, que é entender verdadeiramente o que Paulo ali, quando ele escreveu, quis dizer, o que Deus estava falando através de cada texto que nós encontramos quando a gente se depara com exemplos como esse, por exemplo. Então, como eu falei, parece ambíguo? Parece, mas não é. Como eu já falei, eu tenho certeza que Paulo não tinha essa pretensão, né? Mas apenas uma tradução pode ser a correta. E o problema tá bem aí. Qual delas? Por quê? Primeiro, a gente tem que ter uma boa tradução como base. Inclusive, esse é o foco de hoje, é ajudar você a analisar qual é a boa tradução que você vai usar como base. E, geralmente, essas boas traduções são aquelas que trazem notas de rodapé. Por quê? Quando o tradutor ele tem um texto ali, seja no grego, no aramaico, no hebraico, ele vai ter opções de interpretação. E isso eu vou tratar mais a fundo com vocês ao longo desse estudo. Mas o que acontece? Quando eles juntam o comitê de tradutores, eles vão analisar o texto e vão dizer, o significado disso aqui é isso. Eles têm que fazer uma escolha ali. E aí pode, às vezes, ser que uma parte do comitê concorde que é essa escolha, a outra parte concorde que é essa escolha. Então, o que eles fazem? Quando eles vão jogar na tradução,
aquilo que a maioria votou se encaixa no texto e aquilo que a minoria votou vai ficar nas rodas nas notas de rodapé para você poder analisar entre as duas e ver como melhor se aplica. Então, por exemplo, quando você encontrar na sua Bíblia um texto que tem um númerozinho pequeno lá e você vê embaixo a referência, né, a nota de rodapé falando ou tarará, 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 ele tá dizendo assim, ó, tem essas duas opções aqui de interpretação, a gente não sabia qual escolher, então vai as duas e aí que isso te auxilie na compreensão do texto. Beleza? E a escolha de várias traduções, ela tem que ser feita a dedo. Por quê? Porque, como eu mostrei ali, a escolha de uma tradução para ter como base ou para ter como referência, ela pode ser ao mesmo tempo perigosa e é uma linha bem tênue, porque você não sabe qual delas que fez a escolha correta de cada texto. Então, por isso que eu sugiro você escolher várias traduções, tá? Se você falar pra mim, como é o meu caso, né? Isabel não tem dinheiro pra comprar um monte de Bíblia. Tem vários recursos, como aplicativos ou sites disponibilizados online, que você tem acesso a várias versões. Então, estudar a Bíblia em várias versões é importante, por quê? Porque você vai ver os pontos de divergência entre uma versão e outra. E isso pode te auxiliar a escolher verdadeiramente qual é o sentido correto do texto, tá? E outra coisa, gente, escolher uma tradução para você falar assim, ah, eu gosto dessa ou é mais fácil de entender, não é a melhor justificativa. Porque eu falei no último vídeo falando sobre a questão do conhecimento, o tanto que ele é importante para não nos deixar caminhar num caminho escuro. Então, o conhecimento, ele traz luz para nós. Então, o fato de você saber o porquê escolher uma boa tradução é importantíssimo para que você não caia no erro de se deixar levar pela opinião do tradutor, por aquilo que ele escolheu ser o correto. Mas realmente analisar, olhar tudo mesmo na íntegra, por que ele escolheu isso aqui, como é que os outros escolheram, todos eles estão em acordo ou não. Isso é extremamente importante para que a gente tenha um estudo bíblico para fazer uma boa exegese, como eu já expliquei no outro vídeo falando sobre exegese, que é você entender realmente o que aconteceu quando o livro foi escrito, tranquilo? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a teoria da tradução. Os tradutores, eles sempre têm duas opções para escolher. Ou ele vai escolher o caráter textual e vão ter que escolher também o caráter linguístico. São duas escolhas que eles têm que levar à tona na hora de analisar um texto bíblico. E aí, por exemplo, de caráter textual, a primeira coisa é ele precisa ter certeza de que o texto base usado para a tradução segue o mais próximo do original. O que eu quero dizer com você isso? Primeiro, não existe nenhum texto original conservado, ou seja, as cartas de Paulo que foram originalmente escritas não existem mais. A gente não tem nenhum texto original, seja do Antigo Testamento ou seja do Novo. E por isso que a gente chama esses textos de manuscritos, porque eles foram copiados ao longo de 1400 anos. Então, são muitos textos mesmo, muitos textos mesmo. E aí que tá a questão das traduções, porque os tradutores, eles têm que carregar o conhecimento da língua que eles vão traduzir, ou seja, eles têm que conhecer o aramaico, o grego, o hebraico, e eles têm que comparar quase 5.000 textos, sabe? E perceber as suas diferenças para poder escolher o melhor significado. Perceber essas diferenças entre os textos vão auxiliar eles a verem, por exemplo, qual foi o erro que aquele escriba cometeu na hora de transcrever esse texto, ou coisas do tipo. E, tipo assim, essas histórias dos escribas, eles já foram muito bem estudados, então eles sabem rapidamente bater o olho naquilo e dizer, não, ele errou aqui, aqui, aqui. Então, essas análises de quase 5.000 textos é justamente o que nós temos, esse pacotão aqui de análises que eles trazem pra gente. Então, só um ponto aqui rapidamente, eu não quero fazer com que você desconfie da veracidade das escrituras, tenha certeza de que o que está aqui na palavra de Deus é a palavra de Deus mesmo. Eu só quero te trazer um olhar mais crítico para quando você olhar para as escrituras, sabe? Porque eu quero que você descubra mais a fundo os tesouros que ela tem para te entregar, e não que você simplesmente passe rápido de olho e simplesmente olha e fala, é isso aqui, como se fosse qualquer coisa, não é. Isso aqui é um tesouro muito grande que nós temos que escavar e achar mais e mais pedras preciosas, beleza? E eu quero te fazer descobrir também de como que você lê chegou nas suas mãos. A gente entender a origem de como que o gente lê chegou aqui, ela pode ser importantíssima para que a gente vá se aprofundar.
Como eu falei no outro vídeo também, eu não posso partir do macro para o micro. Do micro para o macro, perdão. Eu tenho que vir do que é abrangente para aquilo que é específico e não ao contrário, para que eu não seja tendencioso. Beleza? Então vamos lá, sobre a crítica textual. Primeiro, ela é uma ciência, tá? E ela trabalha com controle rigoroso. O que quer dizer uma ciência? Tudo aquilo que é científico, ele tem que ser provado, ele tem que ser testado, e então a veracidade disso pode ser contemplada. Então, a crítica textual, ela é uma ciência, porque ela trabalha com isso. E para ela trabalhar com isso, ela vai ver as evidências externas, que é a natureza e a qualidade dos manuscritos, tá? Ela vai ter evidências internas, que são os tipos de erros a que os copistas estavam sujeitos, ali os escribas, o que eles poderiam errar ali na hora de escrever. E aí, combinando essas duas, é que a gente tem as melhores traduções. Por quê? Quando a gente tem evidências que são mais fortemente combinadas entre as evidências externas e as evidências internas, é que a gente sabe que ali teve uma boa tradução, tá? Então, evidências externas, a qualidade dos manuscritos. Primeira coisa, a que fala que tem a melhor qualidade, né, de manuscritos do Antigo Testamento é o texto massorético, tá? O texto massorético, ele foi descoberto em torno do século, foi escrito, na verdade, em torno do século VI, onde alguns escribas judeus, eles se reuniram para juntar mesmo todos aqueles livros que tinham sido escritos inspirados por Deus. Eles queriam reunir esses escritos num livro só. Por quê? Porque a gente tem uma diversidade enorme de livros ali, de cartas, de narrativas e de tudo mais que foram escritos ao longo da história. Alguns até atribuíram o autor dessas histórias a personagens famosos como Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, que na verdade não foi eles que escreveram, mas atribuíram a eles. E a gente tem essas situações. Então, esses judeus, eles se reuniram para poder juntar os textos, os únicos textos que eram inspirados por Deus em um único livro. Nisso, esse grupo ele foi chamado de Escola de Massorá, ou seja, os massoretas, né, que escreveram a Bíblia de Massorá. E o resultado desse trabalho ficou conhecido como texto massorético justamente por causa dessa escola. E aí, Massorá significa tradição, que significa o quê? Qual que eles carregavam com esse nome? Era dizer que eles estavam preservando a tradição inspirada por Deus. Então, daí vem o texto massorético. Com relação ao Novo Testamento, nós temos já a Septuaginta. O que foi a Septuaginta? Ela foi uma versão da Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego entre o século 3 e o século 1 ali em Alexandria, tá? Essa versão ela ficou conhecida como a tradução dos 70, por quê? De segunda tradução, foram 72 homens, 72 rabinos, que trabalharam nela por 72 dias. Seriam 6 pessoas de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, que se reuniram ali para completar essa tradução em 72 dias. Então, por isso, esses textos, esses manuscritos foram chamados de Septuaginta. Foi esse evento chamado de Septuaginta. Em relação às evidências internas agora, nós temos a qualidade dos trabalhos dos copistas e dos autores. Aonde? Eu já falei, o padrão, né, com o qual os escribas escreviam, ele já é bem estudado, bem elaborado, então isso traz uma experiência bem grande para os tradutores avaliarem quais escolhas eles fazerem dentro dos textos e identificar os erros também. E as divergências, elas vão explicar muito bem como que era mesmo de verdade o texto original. Por exemplo, a gente tem esse texto aqui, ele tá assim: como está escrito nos profetas, na versão da ACF, e na King James atualizada ele tá: conforme está escrito no profeta Isaías. Qual que é a questão aqui? Essa parte do como está escrito no profeta Isaías, os tradutores ali fizeram uma combinação de Malaquias 3:1 e de Isaías 43. Na verdade, os tradutores não. O pessoal que escreveu o texto hebraico medieval. Esse texto hebraico medieval, ele já é um pouco mais recente. Então, o que acontece? Eles fizeram essa adição no texto para deixar mais claro ali quem foi que escreveu, para, tipo, referenciar ali
o que estava sendo dito. Mas nos textos mais antigos, que seriam, por exemplo, nesse caso, o da Septuaginta, porque esse é o texto do Novo Testamento, ele só colocou como está escrito nos profetas. Então, essa diferença, ela explica como que essa adição foi feita depois. Então, se eu tenho uma adição que é explicável, então eu posso dizer que a outra é a mais próxima do original. Tranquilo? Então, nós vemos aqui as evidências internas ainda. A gente tem alterações por questões teológicas, tá? Por exemplo, esse texto de 1 Coríntios, ele vai dizer assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, no caso da CF, os quais pertencem a Deus. E na King James atualizada ele vai dizer: portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Qual que é a questão aqui? Quando essa versão aqui foi escrita, não a versão da CF, mas essa versão de adicionar e no vosso espírito, a gente tinha uma influência muito grande dos gregos, da filosofia grega, sobre os monges, né, que também eram escribas ali. E aí o que acontece? Eles estavam depreciando o corpo como algo assim, cheio de pecaminoso e tudo mais. Então, o que eles fizeram quando transcreveram esse texto? Colocaram: glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, dizendo que ambos pertencem a Deus. E aí, por exemplo, percebe que isso a gente consegue explicar? Então, a gente percebe o quê? Isso foi adicionado depois e não algo que veio realmente lá dos escritos originais de Paulo. Porque o que o Paulo está querendo dizer? Ele não está em nenhum momento falando do Espírito. O que ele está querendo verdadeiramente falar e tratar com vocês, conosco no caso, é falar do corpo. Falar que mesmo o corpo cheio de pecado, ele tem que glorificar a Deus. Ou seja, tenha cuidado com o seu corpo para glorificar a Deus. Isso era o sentido original do texto. Mas quando é adicionado e no vosso espírito, a gente tem que colocar uma outra interpretação em cima disso. Então, a gente percebe essas questões teológicas trabalhando aí também nos textos. E aí, como eu falei, não existe nenhum registro nas evidências gregas antigas ou no latim da Igreja Ocidental, esse "e no vosso espírito". Então, como a gente vê, não tem sentido isso ter sido perdido tão cedo em textos mais antigos e reaparecido depois. Percebe que fica aquela lacuna, aquele espaço em branco? Então, é justamente isso aí que a gente procura trabalhar. A crítica textual, como eu falei, ela é uma ciência, mas ela também não é uma ciência exata. Por quê? Porque ela lida com muitas variáveis. Foi o que eu falei, são mais de 5.000 textos para serem analisados. Então, para começar, lembra que eu falei da questão do da comissão de especialistas que vão lidar com os textos? Esse exemplo aqui eu tirei print, eu tirei uma foto da minha Bíblia e peguei esse texto aqui, que ele vai dizer assim, ó: por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Isso aí é como o texto foi na íntegra, mas lá no finalzinho a gente tem na nota de rodapé, ó. Tá vendo que tem o númerozinho 87 do lado de continuamente? Lá na nota de rodapé vai estar 87, porque tá se referindo a ele. E aí ele vai dizer, ó: ou se a fidelidade de Deus dura para sempre. Ou seja, trocando o texto ficaria assim: por que você se vangloria do mal ou da fidelidade, ou de ultrajar que a fidelidade de Deus dura para sempre? Então, tá vendo? Tem essas duas variáveis para serem analisadas. E aí, algo importante, por exemplo, quanto a King James e a King James atualizada, isso acontece em algumas versões. A King James, ela reuniu erros ao longo de quase 1000 anos, porque ela foi escrita lá em 1611, foi traduzida em 1611. Ela tem um inglês bem arcaico, assim, bem complicado de ler mesmo. Então, o que algumas pessoas fizeram? Alguns tradutores pegaram essa King James, corrigiram alguns desses erros, porque a King James ela foi traduzida a partir de textos mais recentes, que foi dos textos medievais. E aí eles pegaram e botaram em comparação com os textos massoréticos e com a da Septuaginta e outros mais antigos, para poder fazer essa equivalência e trazer uma atualização dessa versão de 1611. E aí a gente tem a King James atualizada, que hoje está sendo uma das melhores de se lidar também. Então, afinal, como escolher uma tradução? Primeira coisa que eles têm que fazer, eu já falei, são duas escolhas. Eles têm uma escolha verbal e tem uma escolha gramatical a ser feita. E para isso eu quero mostrar para vocês alguns terminhos para a gente entender aqui, para facilitar nossa compreensão aqui ao longo desse estudo. Primeiro é a língua fonte.
Língua-fonte significa a língua que se quer traduzir, no caso o grego, o aramaico e o hebraico. Temos a língua-alvo, que é a língua para a qual se quer traduzir. Como eu falei, a fonte da tradução é fazer com que pessoas como eu e você, que não entendem nada do grego, do hebraico ou do aramaico, possam ler a Bíblia e compreender isso na nossa linguagem. Então, a língua-fonte é a língua na qual ele foi escrito, a língua-alvo, a língua para a qual ele será traduzido para a nossa compreensão. O outro é o distanciamento histórico, é a diferença histórica que há entre o tempo em que aquela língua foi escrita e o tempo agora em que nós vamos ler. Então, qual é o distanciamento, por exemplo, entre o hebraico e o português? Isso é o distanciamento histórico. Em seguida, nós temos a equivalência formal, que é o quê? É fazer com que a língua-alvo seja o mais próximo possível da língua-fonte. Ou seja, como que eu posso traduzir esse texto de forma que o português esteja o mais próximo possível do hebraico, do aramaico ou do grego? Isso é a equivalência formal, é a forma de tradução para manter as linguagens equivalentes. E equivalência funcional é a tentativa de manter o significado da língua-fonte, traduzindo palavras ou expressões de acordo com o modo como as pessoas se expressam em sua língua. Ou seja, é uma forma de, como é que eu posso dizer, modernizar o hebraico ou o grego de forma que sejam usadas expressões que nós estamos habituados a ouvir ou a falar, para facilitar. Tudo isso é para facilitar a nossa compreensão. E por último, nós temos a tradução livre. O que acontece com a tradução livre? Ela é tipo uma paráfrase, sabe? Ele olha para o texto original e, é assim aqui. Ele muda o texto de forma que possa diminuir totalmente, ao máximo possível, o distanciamento histórico e mesmo assim ainda manter um pouco fiel ao texto original. Entendido essas coisas, nós vamos ver ainda mais a fundo agora a teoria da tradução. Porque é o seguinte, como eu falei, os textos são traduzidos para facilitar o nosso entendimento, já que nós não entendemos nada do grego, do aramaico ou do hebraico. Então, por exemplo, aqui eles têm duas escolhas quando vão traduzir os textos. Eles podem jogar ou para equivalência formal ou para equivalência funcional. Recapitulando, equivalência formal é o mais próximo possível do texto original, equivalência funcional é o mais próximo possível da nossa linguagem, se mantendo totalmente fiel ao texto original. É uma forma de colocar de forma entendível para nós sem deixar de ser fiel ao texto. E temos a questão da tradução livre, que é uma das menos aconselháveis, porque é uma paráfrase, então, ele pode mudar o que ele quiser. E aí a gente entra, quais são as áreas problemáticas aí dessa questão, né? Primeiro, pesos, medidas e dinheiro. Eu botei aqui um exemplo, que isso aqui é a cotação do dólar, tá? Ao longo dos anos 2000 aos anos 2018. E aí, qual que é a precisão aqui? Vocês percebem que ela é bem variável isso aqui? Ela é muito variável esse preço. Então, por exemplo, como que eu posso traduzir quando Jesus ou qualquer um dos outros fala, ele pagou o preço de um denário. O que é um denário? O preço de um dia de trabalho. Se eu especificar, vamos dizer que um preço de um dia de trabalho seja 20 para aquela época. Como traduzir isso para o nosso tempo agora? Eu posso dizer que são 20 dólares? Quanto que vale um dólar hoje? Pode ser 3 reais? O nosso caso hoje está quase 6, não sei se já diminuiu. Mas percebe que essa variedade ao longo dos anos, ela não nos permite dizer assertivamente, vale isso aqui? Então, essa é uma área bem problemática para os tradutores, que é traduzir valores monetários, pesos e tudo mais. Principalmente pesos também. Aqui no Brasil, a gente não usa, por exemplo, polegadas para distâncias ou para tamanhos. Nós não usamos tantos pés, a gente não usa isso. Geralmente esses sistemas de medida são, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí, como que isso pode ser traduzido pra gente? Eles vão ter que colocar lá quilômetros ou centímetros, e aí isso aí complica bastante a tradução pra gente. Outra coisa, que é uma outra área problemática, é na hora de colocar os eufemismos. O que é o eufemismo? É uma forma de suavizar aquilo que tem que ser falado. Por exemplo, nisso eles têm 3 opções. Eles podem traduzir literalmente, mas isso pode prejudicar, a gente.
por exemplo, traduzir literalmente o que está escrito lá. Eu vou mostrar outro exemplo, além do que eu vou mostrar aqui agora. Eles podem traduzir para um equivalente formal, só que isso poderia chocar ou ofender o leitor, principalmente que a gente tem uma diversidade muito grande de culturas, né? Então tem que tomar cuidado também com isso. Ou eles podem usar os eufemismos, que é esse caso aqui. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: o Senhor não fique zangado comigo por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Isso pode chocar, gente, ou ofender alguém. Então, essa opção que a NTLH tomou foi a do equivalente formal. Foi colocar exatamente o que o autor estava falando lá no início. Mas olha só a diferença quando, por exemplo, a gente joga na Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida. Ele fala: não se acenda a ira nos olhos do meu Senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. Tá falando da menstruação do mesmo jeito? Tá. Mas usando o eufemismo fica de uma forma mais tranquila de ser lida. Ou seja, ela fica funcionalmente equivalente. Ela não abandonou a fidelidade ao texto original, mas colocou de uma forma mais entendível e mais tranquila para todos nós. E aí, qual que é o problema disso? Porque quando os tradutores eles não entendem o termo, o sentido ele pode se mostrar errado. Como é nesse exemplo aqui que eu vou mostrar aqui, ó, de 1 Coríntios 7:1. Na NTLH tá assim: vocês dizem que o homem não faz bem em se casar. Na Revista Corrigida, não tocar sem mulher. E na King James atualizada, que ele se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Eles entenderam o termo na NTLH ou na ARC? Dificilmente. Por quê? Como que Paulo poderia pregar contra o casamento se ele associa, por exemplo, em Efésios, o casamento à relação entre Cristo e a sua igreja? Ele seria contraditório, não é? Mas aí, por exemplo, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Algumas tradições, por causa desse texto, os homens não querem chegar perto de mulher alguma. Então, isso complica o entendimento do leitor. E aí, a King James atualizada fez uma escolha bem assertiva em relação a esse texto, quando ele diz assim: é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Ou seja, ele está pregando o quê? Contra a fornicação, contra a prostituição, falando que é bom que vocês se abstenham de relações sexuais com qualquer mulher. Então, a gente percebe que as escolhas que são feitas ao longo dos textos, que elas são muito importantes para a compreensão. Um outro problema, uma outra área problemática é com relação ao vocabulário. Por quê? Porque algumas palavras no grego ou no hebraico, elas possuem muitos significados que para a nossa língua são distintos. Por exemplo, na nossa língua, nós temos a palavra manga. O que é manga? Pode ser uma fruta, pode ser a manga de camisa, pode ser várias coisas. E isso também acontece ali no grego e no hebraico. E aí eles têm que interpretar qual é o sentido que aquela palavra está apresentando ali naquele momento. Um exemplo é a palavra carne no português, que é sarx no grego. Paulo usa ela em 4 sentidos diferentes, tanto para a natureza pecaminosa, quanto do ponto de vista humano, quanto segundo os padrões humanos ou com relação à natureza humana. Então, percebe que são várias formas diferentes? Se os tradutores, na hora de colocar na Bíblia, colocassem apenas a segundo a carne, a gente poderia ter qualquer uma dessas 4 interpretações. E aí, eles têm que prestar bem atenção nisso para colocar cada um desses significados no momento correto, na adequação correta. Outra área problemática são os jogos de palavras. A gente vê muito isso nos profetas, tá? E aí, qual que é o problema disso? Porque esses jogos de palavras só tem na língua fonte. Quer um exemplo? Eu vi um vídeo que era de um rapaz goiano, eu não vou lembrar o nome dele. Ele disse que veio dirigir em Brasília e que ele ficou totalmente perdido. Por quê? Porque rotatória, como a gente aprende pelo Detran, a gente chama de balão. Mas esse jogo de palavras, só quem é brasiliense compreende. Outra pessoa dentro do Brasil ainda não entende, percebe? Então, assim, são detalhes da língua fonte que é muito difícil de compreender. E aí, por exemplo, eu peguei esse texto aqui de Amós 8:2, onde a gente tem essas duas palavras, eu não sei pronunciar, mas é quis e QS, que as duas são bem parecidas, era um jogo de palavras ali, e que significa verão ou maduro, e QS é fim.
E aí, olha só como é que fica a escolha no texto. Na NVI, colocou: Amós o que vês, ao que eu lhe respondi, um cesto de frutas maduras. Então o Senhor me revelou: pois bem, eis que chegou o fim do meu povo Israel. Pra gente, assim, quando vê, tipo, tá, o que tem a ver a visão que ele teve com o que Deus falou? Parece meio confuso. Agora, olha mais confuso ainda quando a gente olha na revista corrigida. O que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. O que tem a ver? O que tem a ver fruto do verão com o fim pro povo de Israel? Tipo, pra gente, o verão não é o fim de uma estação, não é o fim do mundo, não é nada, ele é só mais uma estação que tá ali. Então, como que isso poderia ser avaliado? E aí a gente vê, por exemplo, na NVI, eles usaram a equivalência nesse texto funcional, ou seja, deixar um pouco mais próximo da nossa compreensão. Mas a revista corrigida usou a equivalência formal, ou seja, ele jogou praticamente, literalmente, o que o texto estava escrito, mas eles não levaram em consideração essa questão dos jogos de palavras. Aí olha como é que a NTLH traduziu. Amós, o que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele me disse: chegou o fim para o meu povo Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado como uma fruta madura. O que eles fizeram? Eles simplesmente explicaram o que era esse jogo de palavras. Eles usaram uma equivalência funcional, meio tradução livre, né? Para poder explicar esse jogo de palavras. Não é sempre uma saída boa, por exemplo, você adicionar palavras aqui, mas às vezes pode ser uma boa escolha, que foi o caso desse texto aqui. Uma outra área problemática é a gramática e a sintaxe, né? Por quê? Porque cada língua ela tem a sua própria formação e estrutura. Eu não sei vocês, mas dá até arrepio de lembrar, quando a gente lembra lá de gerúndio, conjunção, preposição, vários tempos verbais. Se você comparar isso com o inglês, já difere. Se você colocar com o italiano ou com o espanhol, mesmo que sejam línguas latinas, difere também. Agora imagina isso com relação ao hebraico, ao grego e ao aramaico, que são hiper mega antigos em relação à nossa língua hoje. Então isso é um problema gigantesco na hora de se fazer a tradução. E aí qual que é o problema? Quando a gente opta totalmente pela equivalência formal, a estrutura gramatical da língua-alvo é totalmente ignorada. Ou seja, eu não posso simplesmente olhar para a estrutura gramatical do grego e traduzir ele literalmente agora para o português, porque não vai condizer. E aí, às vezes é até possível, tá? Mas é raro preferir uma coisa dessa. Porque, por exemplo, vamos analisar, né, com cuidado cada uma das línguas. O grego, no caso, ele tem algumas palavras que são chamadas de genitivas. O que são as palavras genitivas? São as palavras que trazem um indicativo de posse. Lembrando que eu vou trazer aqui só alguns poucos exemplos, tá, com relação a isso. Como eu falei, eu não sou aprofundada no grego, no hebraico, no aramaico, então eu não vou ter muita propriedade para falar sobre isso. Mas isso aqui é algo geral que acontece dentro da língua, que são o uso desses genitivos. Então, traduzido literalmente para nossa língua, o que era escrito lá, meu livro, ficaria para nós livro de mim. Por quê? Porque é genitivo, que é uma gramática específica do grego. E aí, quando a gente segue adiante, por exemplo, se nós colocássemos, por exemplo, no inglês, ficaria Grace of God ou God's Grace, que seria a graça de Deus. Isso para nós é traduzido só de uma forma. No inglês nós já temos duas variáveis. Mas como que isso é mostrado no hebraico, ou, aliás, no grego aqui no caso, né? Ficaria difícil de ser traduzido. E aí, ali não é o problema. O problema é quando a gente vê, por exemplo, brasas de fogo. O que são brasas de fogo, gente? Brasa já é algo queimando, se queima é fogo, já é algo óbvio. Mas pra gente parece estranho, né, quando lê. E aí nós temos exemplos como brasa de fogo, palavra do seu poder, firmeza da esperança, alegria do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo tá alegre. Percebe que é umas coisas assim que a gente não consegue dizer com certeza, tipo, não consegue entender. O que é a palavra do seu poder? São coisas assim que ficam bem difíceis da gente compreender. E aí algumas versões traduziram, por exemplo, firmeza da esperança para perseverança inspirada pela esperança. Percebe que fica mais compreendido essas questões? E, por exemplo, a alegria do Espírito Santo, a alegria dada pelo Espírito Santo. Então, todas essas compreensões dentro da tradução do texto são importantíssimas. E aí, em questão do hebraico, em geral, né, há uma parte específica do hebraico que é geralmente utilizada, ela é
tem um termo, né, que ele é muito utilizado no hebraico, que ele é traduzido pela conjunção é. Por exemplo, um livro e uma garrafa. Então, esse ezinho, que é essa conjunção, ela é muito usada, só que ela é como um termo. Quando é traduzido esse termo, eles vêm como e. E aí, qual que é o problema disso, por exemplo? As Bíblias que elas não separam, por exemplo, os textos em parágrafos, mas, por exemplo, cada versículo é um parágrafo, eles colocam começando com a letra E. Tipo, e assim, 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 ponto. E assim, 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 ponto. E qual que é o problema disso? Por exemplo, acho que foi a BKJ de 1611, Gênesis 1, ele repete o E mais de 30 vezes só no capítulo. Por quê? Porque eles não compreenderam essa questão gramatical do hebraico. E aí, por exemplo, quando a gente vai olhar o que esse termo significava, na verdade ele só estava dizendo que a primeira letra ela estava em destaque, ou seja, aqui está começando esse parágrafo. E aí, quando foi compreendido isso, foi que, por exemplo, na BKJ atualizada, que foi a nova, eles tiveram cuidado de corrigir inclusive esse erro e diminuíram o uso da conjunção e para até 11 vezes ao longo do texto de Gênesis 1. E aí, o que se precisa para uma boa tradução é achar um significado equivalente e nem sempre uma palavra equivalente ou uma frase padrão. Então, acaba quando eles vão traduzir, eles não têm que se preocupar especificamente com uma palavra que seja equivalente, mas com um significado que seja equivalente. Eles têm que entender o texto e transmitir esse texto de forma equivalente. Outra área problemática é a questão de gênero. Por quê? Porque a gente precisa trazer uma tradução mais inclusiva. Quer dizer que a Bíblia não é inclusiva? Nunca! Porque nos padrões de Deus, a mulher ela nunca foi excluída e ela nunca foi rebaixada, mas ela tem o seu papel específico e gratificante na presença de Deus. Só que, é o que eu falei lá no início, nós temos a natureza do leitor, daquilo que ele traz. Então, os tradutores precisam se preocupar também com isso, de como que nós vamos olhar para esses textos. E aí eles tiveram essa preocupação, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, foi 70%, acho que foi nos últimos 20 anos para trás, esse texto do aquele que não houver pecado, atire a primeira pedra, eles aplicavam apenas aos homens. Tipo, é como se fosse as mulheres podem tacar as pedras, entendeu? Mas nunca foi isso que o texto quis dizer. E aí, com isso, em algumas traduções, aonde Paulo escrevia só irmãos, e a gente vê, por exemplo, no português, que quando a gente fala especificamente para parte feminina, a gente fala com A, né? Mas quando a gente vai tratar de homens e mulheres, a gente põe os, a gente põe tudo no masculino e aí a gente tá generalizando todo mundo. Mas aí, por esses problemas da natureza do leitor, algumas palavras que seriam irmãos, lá nos textos de Paulo, eles traduziram para irmãos e irmãs, adicionaram. Só qual que é o problema? Nem sempre isso vai ser uma saída. Então, por exemplo, nos textos de Salmo 1, eles colocaram, era bem-aventurado o homem, para não excluir a mulher, eles colocaram bem-aventurado os que, ou seja, faz entender de que é toda pessoa que agir daquela forma, ela é bem-aventurada. Então, essa é uma questão que ela vai permanecer em debate por muitos anos, a gente não tem nem como resolvê-lo aqui, mas só pra gente entender, pluralizar os textos nem sempre vai ser uma saída, beleza? Enfim, escolhendo uma tradução, né? A gente rodou aqui um pouquinho, mas primeira coisa, eu não recomendo de forma alguma textos que partam de bíblias, né? Que partam de princípios doutrinários ou hereges. Por exemplo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eles excluem totalmente a supremacia de Cristo. Eles veem o Cristo como mais um homem ou um profeta que veio. Então, toda a Bíblia deles é voltada nesse princípio. O entendimento que os tradutores das Testemunhas de Jeová tiveram foi sobre esse panorama. Então, todos os textos foram moldados nisso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora, em relação às recomendações, eu recomendo versões da Bíblia que tenham sido traduzidas por um comitê de tradutores, porque existem sim versões da Bíblia que foi traduzida por uma pessoa só, tá? Isso não é legal, porque imagina você sozinho tomando uma decisão e você tendo um grupo de pessoas, né, ali decidindo com você, faz uma diferença no texto. E o que eu quero sugerir para vocês é a Bíblia NVI. Por quê? Porque a NVI, ela tem equilíbrio, mais ou menos assim, entre equivalência funcional e equivalência formal. Então, com esse equilíbrio, a gente vai conseguir lidar bem
com ela como base para os estudos. E outra que ela tem as notas de rodapé, então eles reconhecem os textos em que eles tiveram dificuldades, então eles não põem tudo assertivamente, é assim, pronto, acabou. Eles mostram, ó, tem essa opção aqui também que pode ter sido desenrolado. E para que você faça um bom estudo, eu quero recomendar para você a revista corrigida ou a revista atualizada, porque essas duas versões elas são mais próximas das equivalências formais. Então, você conseguir pegar algo equilibrado e colocar para você ver as divergências com algo mais da equivalência formal, pode ser bom para você analisar bem essas divergências para o seu estudo bíblico, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã na próxima aula. Amanhã a gente vai dar uma olhada em toda a história do Antigo Testamento para compreendermos primeiro o que rolou ali no Antigo Testamento para a gente poder estudar de fato as particularidades de cada texto, beleza? Um beijo, fiquem com Deus.